Fala, concurseiro imparável, o professor Rafael Cardoso, estamos juntos aqui, né, para a aula 1 de mentoria PMPE, tá? Então a gente está no primeiro módulo, primeira aula, e eu vou te dar algumas instruções a respeito disso, tá? O que é a nossa mentoria PMPE? O que é uma aula de mentoria aqui de raciocínio lógico? Ó, ao contrário do que você pode pensar, não é só resolução de exercícios essa aula, porque a gente vai dar instrução. A cada questão é instrução. Por mais que você consiga resolver todos os exercícios dessa bateria aqui, é importante assistir às aulas para quê? Para poder pegar as instruções que eu vou dando a respeito da tua banca, a respeito do que ela costuma cobrar e também, né, te orientar para uma situação de prova, beleza? Então, a primeira coisa é isso, mentoria é instrução. Então, a gente vai resolver muitas questões e também te dá muita instrução a cada questão falada, beleza? E a segunda coisa que eu quero te dizer é, mentoria não é só ensinar alguma coisa, ficar com teorias aqui básicas, não, tá? Mentoria, na verdade, é a experiência de uma pessoa que já passou pelo que você vai passar. Então, ó, eu já fiz, na verdade, né? Dezenas de provas de concurso, tá? Aprovado em alguns deles. Então, ó, seguinte, eu sei o que é estar no teu lugar agora e eu gostaria muito de ter aulas como essa, tá? Que pudesse me instruir a cada tópico do meu edital, sem ser um curso genérico. Por quê? Um curso genérico, a gente vai estudar a parte teórica e se você aprender o conteúdo, beleza. Você tem grandes chances de aprender, de conseguir fazer a prova bem. Mas se você tiver uma instrução dedicada, que é justamente isso, mentoria, tá? Você consegue ir mais longe e aprender com mais facilidade, beleza? Então vamos lá, expliquei já o que é mentoria. Como essa aqui é a nossa aula 1 da mentoria, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou dar as instruções a respeito da banca. Eu vou te passar aqui, ó, os gráficos que a gente não viu ainda dentro do nosso curso, tá? Então, eu vou te mostrar qual é os percentis da banca, tá? O percentual que ela cobra em cada questão. Porque aí a gente já vai percebendo o quê? O que ela mais gosta, o que ela menos gosta, tá? Agora, só que perceba que não é regra, tá? Se aquele assunto ela cobrou mais, quer dizer que vai estar na prova, pode ser que nem esteja, ela cobre outro que ela cobrou menos, tá? Então, é bom para a gente se orientar, mas a mentoria aqui a gente vai bater tudo, tá? Todos os tópicos. Para quê? Para que você vá preparado. Então, ó, se liga aí, ó, que é pouca conversa aqui e vamos embora logo para cima. Gráfico da banca. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é os conteúdos, tá? Que eu peguei basicamente um caderno com 600 questões, praticamente isso, tá? Nessa média aí de 600 questões. E nessas 600 questões, ele me mostrou a quantidade de questão por tópico, tá? Do teu edital. E ainda mostrou o percentual que ela dá do total desse caderno, tá bom? Então, ó, se liga aí, ó. Em probabilidade, em probabilidade, eu tenho basicamente, ó, 60 questões do Instituto AOCP, tá? Então, ó, representa mais ou menos, ó, uns 10% das questões que eu encontrei, tá? De raciocínio lógico, tá? Então, ó, 60 questões de probabilidade. Probabilidade, ele é um campo amplo aqui, ó. Veja que ele tem vários subtópicos, tá? Eventos, espaço amostral, problemas introdutórios, probabilidade condicional, da interseção, da união e tal. Mas só que, preste atenção, aqui está subdividido porque, na verdade, a probabilidade ela é um conteúdo bem amplo que faz parte da estatística, tá? Da disciplina de estatística. Mas para concurso público, a parte que se cobra em raciocínio lógico é mais aquela parte introdutória. E aí eu te provo isso até com o percentual da banca do que ela mais cobra. Então, ó, quando eu venho para os problemas introdutórios de probabilidade, eu vou ter, ó, o maior número de questões. Ó. Eu vou ter 19 questões só desse tópico. Mas ela só cobra isso, professor? Claro que não, tá? Cobra os outros aqui, só que, preste atenção, só que, seguinte, não tem mistério nesses outros tópicos. Tem questões difíceis de probabilidade? Tem sim, tá? Mas quando você aprende os problemas introdutórios, aí você entende a lógica
E aí eu vou te mostrando, ó, condicional é só porque ela dá uma condição. Muitas vezes você não precisa nem ir para a fórmula, você só faz o quê? Uma redução do espaço amostral. Quando tem a probabilidade da união, é aquele princípio aditivo, tá? Quando tem a probabilidade da interseção, pode ser aquele princípio multiplicativo, que é só o E, tá? Então, ó, existe alguns tipos específicos de probabilidade que quando se cobra para esse tipo de concurso de raciocínio lógico, é bem mais simples do que realmente aqueles problemas mais sofisticados da estatística, tá? Então, beleza. Em probabilidade, eu encontrei basicamente, ó, 60 questões, tá? Dividida entre esses subtópicos aqui. Vou disponibilizar no teu curso esse PPT completo, tá? Com esses gráficos aqui para que você venha a se orientar também. Então, ó, vem cá. Eu tenho, ó, análise combinatória. Desse total de questões, né, das 600, eu encontrei, ó, 53 de análise combinatória. Então, veja o peso, ó. De 600 questões, eu tenho 60 de probabilidade e 53 de análise combinatória. Então, é basicamente, ó, elas andam casadas, tá? Elas andam casadas. Então, ó, da tua prova, são 10 questões, né? Então, pode ser que venha, tipo, 2 de análise combinatória, 2 de probabilidade, tá? Ou uma de cada, mas eu acredito que pelo menos umas 3 na tua prova. Eu acho, tá? Isso aqui baseado nas análises que eu venho fazendo, tá? Então, eu acho que pelo menos umas 3 questões vai estar nesses dois tópicos aqui, tá? Pelo menos isso. Pode ser que venha mais, mas eu acredito que pelo menos 3, tá? Então, ó, vai ficar entre probabilidade e análise combinatória pelo menos umas 3. Pode ser até vindo mais, mas eu não acredito menos do que isso, tá? Então, ó, se liga aí, ó. O que mais, ó, que tá no teu edital, ó? Lógica proposicional, tá? Lógica proposicional, eu já te expliquei que você tem que estudar tudo, tá? Ó, proposição, definição, operadores lógicos, tabela verdade, tá? Tautologia, equivalências, que inclui a negação. Tudo isso, ó, tá separado aqui, ó, em subtópicos por quantidade de questões, ó. Então, ó, só de definição eu tenho 15, definição e reconhecimento de proposições. De operadores lógicos, que isso aqui na verdade é o conectivo lógico, tá? Operadores ou conectivos é a mesma coisa. Eu tenho, ó, 13 questões. Tabela verdade, ó, tenho muita questão, 34 só de tabela verdade. E olha, tabela verdade é uma das questões mais cabulosas, tá, do Instituto AUCP. A gente vai resolver hoje bastante questões de tabela verdade. Eu trouxe ela em maior número porque realmente eu percebi que esse conteúdo na tua prova, se vier, vai ser as questõezinhas mais complicadas, tá? Então, ó, e vem aqui, ó, ela vem cobrando muito a tabela verdade, 34 questões de tabela verdade, tá? Então, ó, entre 348 questões encontradas, 34 é de tabela verdade. Condição necessária e suficiente, isso aqui é condicional, ó, só tem uma questão, tá? Aqui, ó, tautologia, contradição e contingência, eu encontrei 9 questões. Negações e equivalências, tá? Aqui, ó, equivalências lógicas, mas inclui negação também, ó. 101 questão, tá? 101 questão só de negações e equivalências. 34 de tabela verdade. Esses aqui são os tópicos mais cobrados, ó. Equivalências e negações, tabela verdade, ó, conectivos e reconhecimento de proposição. Esses aqui, ó, são os 4 tópicos mais cobrados dentro da lógica de proposições, a lógica proposicional. A argumentação lógica também não fica para trás, tá? Eu tenho, ó, 108 questões de argumentação lógica no total. Só que aqui, ó, argumentos, método decorrente da tabela verdade. Aqui está incluso, nesses argumentos do método decorrente da tabela verdade, está incluso também as implicações lógicas que está escrita no teu edital, tá certo? E aqui, ó, diagramas lógicos, ó, 68. As outras, ó, implicação, tabela verdade, tem 28. Isso aqui é argumento lógico, tá? Isso aqui tudo para baixo é argumento lógico. Raciocínio crítico, argumento indutivo. Ó, esse aqui, ó, já tem um pouquinho, tá? Outras questões de lógica é porque não tem um assunto bem definido, tá? Tenho 7 questões. Então, ó, eu vou disponibilizar esse PDF com essas porcentagens para que você veja com calma se quiser anotar aí. Agora, a primeira instrução que eu te dou é o seguinte: como eu estou dando essa primeira aula da mentoria, então é o seguinte, eu estou mostrando para ti as tendências da banca. Agora, para que a gente não venha ter surpresa, eu vou te preparar de uma forma completa.
tá? Vou te preparar de uma forma completa todos os tópicos do edital e também a gente vai ter a parte teórica que você precisa estudar, tá? E essas aulas de mentoria, onde é mais instrução e resolução de exercícios, tá bom? Então, é o seguinte, aqui, ó, só te relembrando o cronograma das nossas aulas, ó, módulo 1 é hoje, lógica proposicional, dia 24/11, tá aqui, ó. No nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar, ó, diagramas lógicos, dia 1, argumentos lógicos, dia 8, análise combinatória, dia 15, probabilidade, dia 22, e reta final, a gente, ó, reta final vai ser 5 dias, ó, 15, 16, 17, 18 e 19. A gente vai ter mais uma aula de cada tópico desse aqui, ó, tá? Repetindo novamente, isso aqui, ó, 15 dias antes da tua prova, eu vou bater tudo de novo, tá? Fora essas aulas que estão aqui. Lembrando que, seguinte, ó, para quem está comigo ao vivo aqui no canal do YouTube, essas aulas vão ficar disponíveis apenas enquanto estiver ao vivo. Algumas horas depois que encerrar a live, eu posso privar ela a qualquer momento. E quem está dentro do nosso projeto Operação do Zero à NASA pode assistir quantas vezes e a hora que quiser, tá? Então, ó, aqui é para privilegiar a galera que está entrando, tá? Então não poderia deixar todas as aulas gratuitas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para quem quiser assistir comigo, sexta-feira, nessas datas, 22 horas, é só estar conectado comigo que vai assistir gratuitamente. Pelo menos essas aulas de mentoria aqui, tá? Depois vai ser privada e tudo. Eu decidi agora, estou fazendo essa aula agora e decidi agora que essa primeira aula eu vou deixar disponível, não vou privar ela. Vou deixar essa primeira agora, eu vou deixar ela. A partir das próximas, que é semana que vem, aí eu já vou, depois da live, eu privo. Essa aqui eu vou deixar disponível, tá? Beleza? Decidi deixar esse presente para vocês que estão no canal do YouTube, beleza? Então, ó, se liga aí nas nossas datas. Agora só que eu preciso que você faça uma coisa. Antes de entrar nessas aulas aqui, ó, essas aulas, essas datas, antes de você entrar nessas aulas, eu preciso que você faça uma coisa, tá? Preciso que você... Então, antes de entrar para essas aulas aqui, tá? Antes, eu preciso que você esteja bem no conteúdo. E como é que eu vou fazer isso, professor? Já falei, mas eu vou te relembrar. Seguinte, ó, presta atenção. Aqui, ó, como você utiliza o curso, tá? Ó, o módulo 1 é o que você vai assistindo agora. Você está assistindo essa aula aqui, ó, exercício OCP, lógica proposicional. Você está assistindo essa. Essa é a aula da mentoria. Só que esses blocos que já estão disponíveis lá no teu curso, esse aqui, ó, devagarzinho, ó, aula por aula, você vai aprendendo a parte teórica e exercícios, tá? Teórica e exercícios. Então, cada bloquinho desse, você tem aula teórica e resolução de exercícios e vai ter seu material em PDF e você não precisa anotar nada, já está tudo lá resumido para você só revisar e resolver os exercícios, tá? Propostos, beleza. Então, eu aconselho você assistir essas aulas e na sexta-feira ter um encontro comigo, beleza? Eu aconselho você fazer isso, aí a gente vai ter sucesso nessa caminhada, beleza? Então, ó, aqui, ó, é o primeiro módulo, né? O módulo 2, que vai ser a nossa próxima aula, eu quero que você assista às aulas teóricas de exercícios, resolva os exercícios propostos e na próxima sexta-feira a gente tem nosso encontro de mentoria, exercício OCP, diagramas lógicos. Eu quero que você faça isso, ó, com todos os blocos, tá? Argumentos, análise combinatória, probabilidade e só essas aqui que vai ser realmente as aulas de reta final, né? Que vai ser lá para janeiro, beleza? Todas as outras vai estar disponível antes e eu quero que você faça desse jeito, eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso nessa caminhada, beleza? Ó, para quem não entrou e quiser entrar, apenas R$ 37,90 ou 5 vezes, ó, de R$ 8,25 no cartão. Então, ó, não tem comigo esse negócio de Black Fraud não, tá? É esse valor e vai ficar esse valor mesmo. Se quiser comprar hoje, compre. Se não quiser, compra amanhã ou quando quiser, beleza? Não vou ficar pressionando para vocês fazerem nada, tá? Não vou ficar pressionando para que vocês façam coisa alguma. Então, meu irmão, vamos para cima. Agora, gabaritar módulo 1, tá? Módulo 1 vai ser
a nossa mentoria de lógica proposicional, tá? Então vamos para cima. A pegada é a seguinte. Eu dou uma relembrada rápida no conteúdo, tá? A pegada é essa. Dou uma relembrada rápida no conteúdo. Relembrar do quê, professor? Que eu estou estudando do zero agora. Então é por isso que eu disse que você tem que assistir as aulinhas anteriores, tá? Porque a pegada é mais frenética. Quando eu trago as questões da banca, eu não alivio. Eu não alivio porque vai ter questões fáceis? Sim. Mas se tiver questões difíceis, eu tenho que trazer também, tá? Então eu vou trazer a realidade de prova aqui. Não vou ficar escolhendo questõezinhas mais simples. Pelo contrário, eu vou escolher as questões da tua banca e se eu encontrar as mais difíceis é que eu trago mesmo, tá? Então, ó, vamos para cima. Aqui eu não alivio a mão, tá? Então, lógica proposicional é nosso conteúdo. Primeiro, a gente começa a analisar as estruturas lógicas, tá? O que é proposição e o que não é proposição. Proposição é duas sacadas que você precisa ter, ó, verbo e classificação. Só isso, tá? Ou seja, Rafael aqui, ó, é professor. Tem verbo? Tem. Verbo é, que é o verbo ser, né? Tem classificação? Tem também. A classificação é só a possibilidade de eu poder dizer se ela é verdadeira ou falsa. Não sei nem quem é Rafael, professor, mas se você não sabe quem é, essa pessoa ou ela é professor ou não é, tá? Então existe a possibilidade de você classificar em verdadeiro ou falso. Eu não sei, não interessa. Para isso que existe a tabela verdade, tá? Você não precisa saber a veracidade da proposição, mas precisa saber se é possível se classificar, tá? Então, ó, beleza. Se você pegar só essa sacada, verbo e classificação, o resto já era, matou. Aí você não precisa decorar, ó, tudo isso aqui, ó. Frase interrogativa não é proposição, exclamativas, imperativa, frase sem verbo, aí já era, né? Eu já estou dizendo que tem que ter verbo, proposição. Frase sem verbo, optativas, tá? Opinião, né? Pedidos, desejos. Então, nada disso é proposição. E por quê, professor? Porque eu não posso classificar. Se eu faço uma pergunta, e aí, meu amigo, você já está preparado para a prova? Tá? E aí? Isso é uma pergunta, não tem como classificar ela em verdadeira ou falsa. A sua resposta tem. A minha pergunta, não, tá? Então, ó, assim é a mesma lógica para todas as outras, tá? Então, ó, opinião, desejo, pedido, nada disso vai ter classificação, tá? Assim como ordens, assim como frase exclamativa, fala, concurseiro imparável, tá? Então não vai ter classificação. Por mais que tenha verbo, não vai ter classificação. E se for uma frase sem verbo, aí eu nem perco tempo, né? Beleza? E as sentenças abertas, né? É outra que não tem como classificar, porque justamente ele já dá sentença aberta, tá? Sentença aberta. Ele, ela, aquele, aquela, estudou muito hoje. Quem é essa pessoa? Não sei, então não tem como classificar se isso é verdade ou falso. Pode ser, ó, a pessoa. Quem é a pessoa? Não sei. Ou pode ser simplesmente, ó, se ele botar uma incógnita aqui, como um X, um Y, um Z, qualquer coisa, uma letra, né? E não tenha como você classificar o que é esse X, tá? O que é esse X? Por exemplo, se esse X aqui fosse um 5, aí seria verdade isso aí. Mas se o X fosse um 3, seria falso. Ou seja, não tem como classificar. Eu não sei quem é o X, tá? Eu não estou pedindo para você resolver essa equaçãozinha aqui, não. Eu estou dizendo que aqui eu não sei quem é X, então não tenho como classificar. É só isso que basta para lógica proposicional, beleza? Agora eu vou te dar duas sacadas agora a respeito da tua banca, tá? Duas sacadas a respeito da tua banca que eu já vi ela cobrando. Presta atenção. A primeira coisa que eu te falei, ó, você não precisa saber se a proposição ela é verdadeira ou falsa, tá? Só precisa saber se ela é classificável ou não. Se dá para saber se é verdadeiro, se dá para fazer uma tabela verdade ou não. Só que em alguns assuntos você tem a obrigação de saber. Como assim, professor? Em alguns assuntos eu tenho a obrigação de fazer? Saber? Tenho, tá? Então é o seguinte, ó. Qual é o assunto que você tem a obrigação de saber? Os assuntos de raciocínio lógico e de matemática. Como assim? Se ela dissesse para você assim, ó, o 1 é um número natural. O 1 é um número natural. Essa sentença, ela é verdadeira? Essa proposição, ela é verdadeira ou falsa? Eita, professor, eu não sei. Ela é verdadeira, tá? O 1 realmente é natural, tá? Então, ó, seguinte, alguns conceitos matemáticos ela pode cobrar e você tem que saber alguns conceitos matemáticos, tá? Então a gente vai resolver algumas questões e tal, e se você vir
em alguma questão você já anota esse conceito. Pode ser que ela cobre novamente, beleza? Alguma questão que eu, porventura, não resolva aqui, você veja em outro canto, tá? Você anota aquele conceito, pelo menos se for conceito matemático, tudo bem. Agora, se ele dissesse assim, ó, Obama é presidente dos Estados Unidos. Aí você diz, foda-se, eu não quero nem saber quem é Obama, muito menos de onde ele é presidente, eu não preciso saber, tá? Então, ó, alguns assuntos você não tem obrigação de saber, mas assuntos matemáticos, sim. Aí você precisava saber se aquilo é verdade, se aquilo é falso, para poder fazer a tabela verdade, beleza? Então, ó, isso aqui já é uma pegada da tua banca que eu já vi. Em outras bancas eu já vi também alguns conceitos, como por exemplo, ela cobrar algum conceito geográfico muito simples. Então, por exemplo, aqui, ó, essa prova é de Pernambuco, tá? Aí se ela disser assim, ó, Recife é a capital de Pernambuco. Isso é uma proposição falsa ou verdadeira? É verdadeira, tá? Recife é a capital de Pernambuco. Porra, se tu vai fazer a prova de Pernambuco e não sabe nem mesmo se a capital do estado, tá ruim, hein? Tá ruim. Então algumas coisas são óbvias, você precisa saber, beleza? Algumas questões eu já vi com essa pegada. E a outra sacada é o seguinte, ó. A gente trabalha sentenças abertas, tá? Que não é proposição. Mas só que uma proposição, ela pode ser chamada também de uma sentença fechada. Como assim, professor? A tua banca já via ela dizendo, uma proposição é uma sentença fechada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Uma proposição é uma sentença fechada. Uma proposição é uma sentença que tem verbo, que tem classificação, tem sujeito e predicado, e ela é uma sentença fechada, beleza? Dúvidas, crises, estão comigo? Revisãozinha básica do conteúdo. É assim que é a nossa pegada de mentoria. Aí bora resolver algumas questões da tua banca, tá? Então, ó, bora ler comigo aqui, ó. Em questões de raciocínio lógico, são utilizadas proposições, que são frases que podem ser julgadas como verdadeira ou falsa, foi o que a gente falou, mas não ambas. Isso aqui já é um princípio. É bom você pegar esses enunciados para ir, ó, entendendo, tá? Entendendo o que é a proposição e tal, porque ela pode pegar esse conceito e jogar em umas alternativas, tá? Então, vai lendo o enunciado com atenção, porque esses enunciados muitas vezes são instruções que você vai assimilando e ela pode pegar aquela instrução e jogar numa alternativa em algum outro tipo de questão. Então vai sacando essa parada aí. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Ele quer uma proposição, tá? Então, ó, letra A, redija o texto. Letra A, redija o texto. Isso aqui é uma ordem, né? Isso é uma ordem, então isso não é uma proposição, tá? Letra B, a soma das idades de duas pessoas. Não tem nem verbo aqui, ó. Frase sem verbo. A soma das idades, cadê o verbo? Não vou nem olhar. Letra C, Neymar Júnior fez 10 gols para o time do Barcelona. Isso aqui é uma proposição, tá? Isso aqui é uma proposição. Ó, eu não sei nada de futebol, beleza? Só sei quem é o Neymar porque ele aparece pra caramba, né? Mas eu não sei nada de futebol. Então, se ele fez 10 gols para esse time do Barcelona ou não, sei nem onde ele joga. Quanto mais se ele fez ou não, não sei. Isso aqui pouco me interessa. Para eu ser professor ou para ser policial, para responder uma prova de raciocínio lógico, eu não tenho obrigação de saber isso. Entenda aquela frase que eu te disse, ó. Coisas óbvias você precisa saber. Isso aqui eu não sei. Eu não sei nem quem. Eu só sei quem é Neymar porque todo mundo fala, tá? Mas pouco me interessa a vida do Neymar nem onde ele joga. Então, ó, aqui você não precisa saber se isso é verdade ou falso. Mas é classificável, ou isso é verdade, ou isso é falso, tá? Beleza, já era. Então, isso é uma proposição. E na letra D, ele diz, ó, qual o percentual de aumento no salário mínimo dos últimos 2 anos? É uma pergunta, tá? Pergunta também não é proposição. Logo, eu só tenho aqui realmente gabarito letra C, que é uma questão de reconhecimento de proposições, tá? Na segunda questão, bora ler junto. O que é que ele diz, ó? Vai sempre prestando atenção no enunciado. É interessante porque você vai aprendendo também com eles. Ó, em questão de raciocínio lógico, utilizam-se sentenças que são expressões de um pensamento completo, tá? Ó, beleza, pega esse conceito. Compostas por um sujeito e um predicado. Falei isso aqui também, tá? Por exemplo, Joaquim trabalhou ontem no mercado. É uma sentença. Ele poderia dizer também, é uma sentença fechada. Entre os vários tipos de sentença, existe a imperativa.
quando há uma mensagem de ordem. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta uma sentença do tipo imperativa. Aí, ó, eu te pergunto, ele pediu nessa questão, ó, fica atento a teu enunciado. Ele pediu aqui uma proposição? Não, ele pediu uma sentença imperativa, tá? Então, ó, se ele pedir uma sentença interrogativa, você marca uma sentença que está fazendo uma pergunta. Se ele pedir uma sentença aberta, preste atenção, se ele pedir uma sentença aberta, aí você vai ter que ver um que tem um sujeito indefinido aí. Então, ó, perceba, ele pediu uma sentença imperativa, ele não pediu uma proposição aqui, tá? Então, cuidado com o enunciado. Isso aqui são questões da tua banca, então preste atenção. Qual é a nossa proposta aqui? É fazer questões da banca e te dando instruções para que você se saia bem no dia da sua prova, beleza? Então, ó, se liga, ó. Letra A, o dia está lindo. Isso aqui nem é proposição e nem é uma sentença imperativa. Isso aqui é uma sentença exclamativa, tá? Não é meu gabarito. O computador não liga. Não é também imperativa. Irá chover também não é imperativa. Resolva sua prova com atenção. Resolva sua prova com atenção. Ele já mandou aqui, ó, na sua cara. Resolva com atenção. Isso aqui é realmente uma sentença imperativa e foi o que ele pediu no nosso enunciado, beleza? Então, ó, bora para a próxima questão de número 3. Em questões de raciocínio lógico, é comum termos expressões e frases nas quais não conseguimos identificar um sujeito e nem um predicado. Por exemplo, 49 décimos. Isso aqui, ó, não tem sujeito nem predicado. É uma expressão. É isso que ele está dizendo aqui. Nesse sentido, assinale a alternativa que não apresenta uma expressão. Mais uma vez, ó, questãozinha de estrutura lógica, reconhecimento de proposição. A primeira, ele pediu uma proposição. Na segunda, ele já não pediu uma proposição. Ele pediu uma sentença imperativa. Já nesse outro exemplo, ele está pedindo aqui uma coisa que não é uma expressão. E ele disse o que é uma expressão. Expressão, 49 décimos. Aí ele deu um exemplo, tá? Aí ele disse o que não é uma expressão. Então vamos lá marcar o que não é uma expressão. Em outras palavras aqui, na verdade, ele está pedindo uma proposição, tá? Mas bora ver comigo, ó. Se liga. Ele deu um exemplo de uma expressão e pediu uma coisa que não é uma expressão. Na letra A, o dobro de um número. Bem parecido, né? Então é uma expressão. 25 metros e 30 centímetros. Também é uma expressão, tá? A altura de Pedro é igual a 1,80. Opa! Aqui, ó, tem verbo, tá? E tem classificação. Ou isso aqui é verdade, ou isso aqui é falso, tá? Eu não sei nem quem é Pedro, mas ou é verdade ou não. 1,2,5. Também, ó, é uma expressão, tá? Então, ó, ele deu um exemplo de expressão. Essas três aqui, a letra A, a letra B e a letra D, foi outros exemplos de expressão, mas ele pediu que não é uma expressão. Na verdade, ele queria o que é uma proposição, tá? Na letra C aqui é o nosso gabarito, beleza? Então, ó, se liga aí, ó. Isso aqui faz parte de estruturas lógicas. A gente já vai, não vou ficar perdendo muito tempo, porque eu não vi questões mais complexas do que isso. Já te dei praticamente todas as instruções a respeito desse primeiro conteúdo. Tá, então, ó, seguinte, continua sendo estruturas lógicas, mas agora eu vou estudar agora os conectivos lógicos, tá? Que está inclusive escrito, né, explícito no teu edital. E aí a gente vai aprender um pouquinho como tua banca entende essa parada. E aí é o seguinte, ó, para eu entender os conectivos lógicos, aqui ainda é estruturas, tá? Eu tenho, ó, vários tipos de proposição, vários não, dois tipos de proposição, né? A proposição simples, que também pode ser chamada de atômica, e a proposição composta, que também pode ser chamada de molecular, tá? A diferença entre elas, a principal delas é o seguinte, ó, é que a simples não tem conectivo lógico e a composta tem o conectivo lógico, tá? Essa é a principal diferença, beleza? Principal. Só que tem outras, né? A simples não pode ser dividida, senão perde o sentido. Já a composta pode ser dividida em várias simples, tá?
E aqui na simples só tem um verbo principal e na composta tem que ter vários. Por quê? Porque tem que ter mais de proposição simples, tá? Uma proposição composta tem que ter 2 ou mais simples. Pode ter 20 simples envolvidas, tá? 20 proposições simples envolvidas e 10 conectivos. Ela continua sendo uma proposição composta, beleza? Então, ó, é isso aí. O principal conceito aqui é os conectivos. Está explícito no teu edital conectivos. Por isso, a gente vai dar uma analisada nos nossos conectivos. Ó. É importante você saber esses nomezinhos, tá? Nos nossos conectivos lógicos, eu tenho 5, né? O e, o ou, o se então, o se somente se e o ou, tá? Cada um vai ter um nomezinho, né? Conjunção e o símbolo, disjunção e o símbolo, condicional ou implicação e o símbolo, tá? O bicondicional, o símbolo dele, e o disjunção exclusiva, o símbolozinho, o Vzinho com tracinho embaixo, tá? Então, ó, eu preciso saber esses 5 conectivos. Preciso conhecer ele, tanto a nomenclatura, porque tua banca cobra a nomenclatura, tá? Ela cobra. Eu preciso saber a nomenclatura, o símbolo, tudo. E as questões de conectivos lógicos, na maioria das vezes, ela vai pedir para você reconhecer uma proposição, escrever ela na forma algébrica. O que é isso, professor? Na verdade, escrever na forma algébrica é só você transformar ela de frase comum para letras, tá? Porque proposições podem ser representadas por letras, né, do nosso alfabeto, seja ela maiúscula ou minúscula, é letras do nosso alfabeto, tá? Então, a gente utiliza de forma genérica qualquer proposição e troca por letras, e pode ser qualquer letra, qualquer, não existe regra. Por mais que a gente veja mais só P, Q, R, S, T, W, por mais que a gente veja isso, pode ser usado qualquer letra, beleza? Qualquer letra. Então, bora ver como é que a tua banca cobra esse tipo de questão, tá? É importante aqui você saber também os sinônimos dos conectivos. O que mais tem sinônimo é o se então, tá? O que mais tem sinônimo é o se então. Então, ó, se liga aqui comigo para tu entender como são as questões desse conteúdo. Vem comigo. Quarta questão. Em lógica, a tabela verdade tem os 5 símbolos. Aí ele deu 5 símbolos. Que símbolo é esse? De negação. Que símbolo é esse? De disjunção. Disjunção não, né, professor? Conjunção. Disjunção é esse Vzinho. Eu tenho ó, o condicional e o bicondicional. Então, a operação lógica de cada símbolo é, respectivamente, ele só queria o quê? O nome de cada um, tá? E aqui eu não vou nem perder tempo. Ó. Afirmação, que danada é isso? Negação, sim. Disjunção, não. Opa, é conjunção. Então, letra A e letra B fora. Afirmação também não vou nem ler. Letra D. O primeiro é negação? Sim. O segundo é conjunção? Sim. O terceiro é disjunção? Sim. E depois vem um condicional e o bicondicional, exatamente como a gente leu, né? Então, realmente aqui não tem para onde fugir. Questãozinha simples, que é só para você saber ó, o nome de cada conectivo lógico, tá? Então, gabarito, letra D. Não vou perder tempo com questõezinhas simples, tá? 5. Bora ler junto, que essa aqui já tem uma pegada um pouquinho diferente, ó. Em raciocínio lógico, dada duas proposições P e Q, ó, qualquer uma, tá? Forma-se uma proposição composta de P com Q, acrescentando um conectivo E. Ele está dizendo que formou uma P com Q aí, P e Q, entre as duas, representadas por P e Q. Aí ele botou a forma simbólica ou a forma algébrica, se você quiser falar dessa forma. Denominada conjunção, beleza? Das proposições P e Q. Considere as proposições P e Q. Ela disse, ó, proposição P, 3 é maior que 1. Proposição Q, 2 é diferente de 3. Nesse caso, utilizando uma simbologia matemática e o enunciado exposto, a conjunção P e Q pode ser escrita como... O que é que ele quer aqui? Ó? Se liga. Eu te falei no início da aula que a tua banca tem uma pegada de usar alguns símbolos matemáticos. E você tem a obrigação de saber, tá? Porque aqui é prova de raciocínio lógico, matemático. Supõe-se que você tem uma base matemática. Até porque se você não tiver, você não resolve as questões de matemática que vai ter lá, de análise combinatória e probabilidade, por exemplo, tá? Então, ó, seguinte, você tem que ter essa basezinha matemática e conhecer alguns símbolos. E aí, aqui, ela precisava que você conhecesse os símbolos matemáticos para poder marcar certinho a alternativa. Então vem comigo para a gente analisar. Ó. Quando ele diz ó, 3 é maior que 1, se eu quisesse escrever
essa frase aqui, ó, 3, isso tudo em forma simbólica, 3, ó, é maior. Já é outro símbolo, ó, 3 é maior, tá? Qual é o símbolo? É maior que 1. Então, eu escrevi, ó, na forma matemática, tá? Na forma simbologia matemática aqui. E aqui, ó, na Q, tem 2 é diferente de 3. Ó, 2 é diferente de 3. Pronto. Escrevi aqui tudo na simbologia matemática. Agora, eu vou transformar, ó, essa proposição, ó, P e Q. Então, é só colocar o símbolo E no meio, tá? Como é que fica? Ó, letra D, ó. 3 é maior do que 1 e 2 é diferente de 3. Era só isso, tá? Reconhecimento de proposição, reconhecimento de conectivo e utilização de simbologia matemática. É importante eu saber isso? É também, beleza? Saiba que é o seguinte, ó, seja você da nossa mentoria aqui no projeto, ou seja você só do YouTube gratuita, você pode me procurar para tirar quaisquer dúvidas na nossa comunidade, beleza? Então, se você não está na nossa comunidade, cai para dentro aqui abaixo, tá? E abaixo você vai baixar tanto material quanto entrar para nossa comunidade, né? Que nosso material vai estar na nossa comunidade, tá? Então, ó, entra lá e também, se quiser e não faz ainda parte do nosso projeto, tá? Está aí também o link na descrição do nosso projeto Operação do Zero à NASA PMPE. Então, sem fazer pressão para você entrar, né, adquirir ou não, se precisar de mim, eu estou na nossa comunidade. Seja você aluno pago ou aluno gratuito, não me importo com isso. Senão, eu nem estaria aqui dando aula de graça, tá? Eu desafio qualquer professor aí que tenha seu canal próprio, tá? Não é de outros cursos, não. Porque o professor ganha para fazer aula em outro curso. Mas no seu canal próprio, dá tanta aula gratuita como eu estou fazendo desde que criei esse canal, beleza? Criei há pouco tempo, mas estou me dedicando diariamente aqui a trazer conteúdo para vocês, tá? Então vamos embora, não faça distinção entre aluno pago ou não, não faça essa distinção. Pode me procurar sem problema nenhum, quero te orientar até o dia da prova, tá? Então, ó, até aqui a gente entrou em vários conteúdos. A gente trabalhou basicamente as estruturas lógicas. A gente trabalhou aqui basicamente aqueles conhecimentos iniciais que você precisava ter, tá? Entre proposição simples, compostas, conectivos lógicos, reconhecimento de proposição, tudo isso a gente já trabalhou até aqui. A partir de agora, eu vou dar uma relembrada na nossa tabela verdade, e aqui as questões começam a engrossar um pouco, tá? Começa a engrossar um pouco na tabela verdade, aí eu trouxe mais questões, um número maior de questões, tá? Porque, como é mentoria, eu não vou me ater, quer dizer, não vou me preocupar com quantidade de questões, mas sim qualidade da aula, tá? Então, eu trouxe menos questões do conteúdo, que é um pouco mais simples, mas com as instruções necessárias que você precisava, e agora a gente trouxe um número um pouquinho maior das questões de tabela verdade, que se você entender todas essas, que a gente vai trabalhar agora, você resolve quaisquer outras da banca, tá? Então, esse é o intuito da mentoria, beleza? Dúvidas, crises, estão comigo? Meu irmão, aqui, ó, se tu pegar uma sacada só, já valeu a pena ter estado aqui, tá? Então, ó, sei muito, professor, sei muito, mas mesmo assim peguei uma sacada nessa aula, então já valeu a pena ter estado aqui. Então, se você está gratuito no YouTube ou do projeto e quiser e puder me ajudar, sabe o que você faz? Deixa um like no vídeo, tá? Só deixar um like. E se puder também quiser, compartilhe essa transmissão num grupo, compartilha para algum colega. Assim, você vai fortalecer meu trabalho aqui e eu trazer cada vez mais conteúdo para você, tá? E se inscreve no canal também, para que a gente possa também se motivar, possa me motivar a trazer cada vez mais para você, tá? E se estiver assistindo depois, deixa um comentário aqui também, que isso aqui é bem importante para mim, saber o feedback, se está valendo a pena eu estar aqui todos os dias que eu posso com vocês, tá? Então, ó, vamos para cima, tabela verdade agora. A gente vai trabalhar aqui, ó. Primeiro, quando a gente faz tabela verdade, tu tem que lembrar logo dessa formulazinha, tá? 2 elevado a n, onde n vai ser a quantidade de proposições simples, tá? Então, ó, tu precisa saber o que aqui, ó, a quantidade de linhas da proposição. Esse 2 é da fórmula, tá?
N vai ser a quantidade de proposições simples. A gente vai resolver questão sobre isso, então não vou perder meu tempo aqui com exemplos, tá? Mentoria é isso. Tabela verdade. Aqui é decorar, tá? Não tem para onde correr, tem que decorar. Ó, na conjunção, que é o conectivo e, só vai ser verdade quando eu tenho as duas proposições sendo verdadeiras, tá? Qualquer outro caso, ó, se eu tiver pelo menos uma falsa, ela vai ser toda falsa, tá? Então, ó, para decorar a conjunção é o quê? Só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras, tá? Na disjunção, ó, que é o conectivo ou, só vai ser falsa se eu tiver as duas falsas, tá? Nos outros casos, ó, ela vai ser verdadeira sempre, tá? Basta ter uma verdade. Se as duas forem falsas, ela é falsa. Decorei conjunção e disjunção. Condicional, esse aqui é o conectivo que tu nunca vai esquecer. Vai ser policial militar de Pernambuco e não vai esquecer esse conteúdo, ó. Se P, então Q, né, que é o condicional, só vai ser falso quando eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa, tá? Isso aqui tu não esquece nunca e vai ficar ensinando para todo mundo. Irmão, faz concurso, valeu a pena, tô aqui, ó. Depois, ó, já estou me imaginando, né, no seu lugar aí, ó, fardado depois de ano que vem. Você vai estar aqui, ó, fardadão, policial militar de Pernambuco. Esqueceu a porra toda que estudou, mas precisar pagar o preço, tá? Se dedique bastante até o último dia do teu edital, faça tudo que suas forças puderem. Não se compare com ninguém, tá? Muitas vezes a gente vê, fulano estuda 10 horas, eu não consigo. Foda-se, meu irmão, tá? Faz o teu melhor. Você só concorre com você mesmo, tá? Então, beleza, se dedica até o último dia. Mas depois, tu pode esquecer toda essa leseira aqui. Mas eu tenho certeza que Vera Fischer é falsa, tu não vai esquecer, não. Ainda vai dizer, ó, meu irmão, estuda para concurso, é tão bom, viu? Ser concursado aqui, ó. Pode vir Covid, pode vir qualquer coisa. E eu tô aqui recebendo meu saláriozinho, tá? E é muito acima da média, né? Para quem trabalha aí no comércio, é muito acima da média, tá? Então, meu irmão, vale a pena, paga o preço. E aí tu vai ficar incentivando a galera, mas nunca vai esquecer do Vera Fischer é falsa, tá? Para que eu faço essas brincadeirazinhas? Para que eu faço descontraio? Você percebe que eu converso, tá? A nossa aula é muito mais uma conversa do que simplesmente conteúdo, 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 conteúdo. Então, eu tenho a preocupação de trazer as coisas de forma facilitada, de trazer as coisas de forma didática, que a gente possa sentir que está conversando. Então, eu quero que você sinta que a gente está conversando aqui. Assim, a aula, por mais que seja longa, tá? Porque uma aula de 1 hora e meia não é pequena, né? Então, por mais que seja longa, tô te relembrando agora, tá? Tu nem percebeu ainda que estava longa, né? Ou talvez não percebeu ainda. E eu faço com que isso seja uma conversa entre a gente, beleza? Mas vamos lá, para a gente continuar aqui e acelerar o negócio aqui quando for preciso. Ó, Vera Fischer é falsa. Todos os outros casos, ela é verdadeira, tá? Já na bicondicional, só vai ser verdadeira quando são iguais, tá? Em outras palavras, ó, se for falso e falso, vai dar verdadeiro. Se for verdadeiro e verdadeiro, vai dar verdadeiro. Ou seja, se forem iguais, tá? No meu sentido aqui é o seguinte, o sentido é tudo ou nada. Tudo ou nada. Ou seja, forem iguais, para dar verdadeiro, tá? Já na disjunção exclusiva, que é o ou, vai ser o quê, ó? O oposto, né? Tem que ser diferentes, tá? Tem que ter pelo menos um V e um F. Ou um F ou V, tá? Independente da ordem, tem que ter uma verdadeira e uma falsa para ser verdadeiro. Se forem iguais, ela é falsa. Então eu coloco essa tabela verdade de forma didática desse modelo. Por quê, professor? Porque ó, a do meio é o Vera Fischer é falsa, que tu nunca vai esquecer. Bicondicional e disjunção exclusiva são opostas, tá? São opostas. Assim como a conjunção e a disjunção também, ó, são praticamente um oposto da outra, tá? Então coloco de forma didática para você decorar isso. Então muitas vezes você decora visualmente, bateu o olho você já se relembra, ou então essa imagem dessa tabela já fica na sua cabeça. Para quem me acompanha, né? Para quem assiste muito minhas aulas, eu sempre monto a tabela desse jeito. Aí o cara já decora assim, visual, tá? Visual. Existem várias formas de você aprender, escutando, né? Lendo, que é visual, e existem as imagens também. Então, estrategicamente, eu utilizo as imagens assim para fazer com que você decore mais fácil também, tá? Então, esse modelo de tabela é a que eu achei mais eficiente para mim
E é o que eu trabalho há muitos anos, tá? Então vamos para cima, se liga, e aqui ó, já foi tabela verdade, bora resolver questão, tá? Se liga aí, ó. Questão de número 6. Considere as seguintes proposições. P1. O servidor público municipal poderá firmar contratos com a administração pública. P2. O servidor público municipal não poderá exercer atividades de consultoria e empresas que se relacionem com a administração pública. P3. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. P4. 2%, isso aqui eu acho que era ao quadrado, tá? É igual a 4%. P5, a equação, isso aqui era x ao quadrado também, não admite raiz real. Seguinte, bora lá. Ele disse, ó, qual o comando? Sabendo que as proposições P1 e P2 são respectivamente falso e verdadeiro, sabendo que as proposições P1 e P2, essa aqui, ó, P1 e P2, são respectivamente falso e verdadeiro, os valores das proposições, aí ele deu uma composta, deu a segunda composta e ele deu a terceira composta. São respectivamente, ele quer que tu saiba o valor da tabela verdade. Só que aí, ó, presta atenção no que eu disse. No que eu disse no comando e o que eu te falei no começo da aula. P1 e P2 são respectivamente falso e verdadeiro. Então ele disse aqui, ó, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, tá? São respectivamente isso. Agora percebe, ó, P3, P4 e P5 são conceitos matemáticos, tá? P3, P4 e P5 são conceitos matemáticos. E aí, isso aí é verdadeiro ou falso? Para essa questão, não vai precisar você ter certeza disso, tá? Não vai precisar. Então, eu vou fazer de conta que eu nem sei. Mas é bom você saber esse conceito, tá? Dá para responder essa questão sem saber esses conceitos. Mas perceba que ele disse, ó, o valor lógico de P1 e P2, que você não tem a obrigação de saber essas frases, mas na cabeça do examinador, esses conceitos matemáticos você tem a obrigação de saber, tá? Então, ó, vamos lá para ver agora o valor da tabela verdade. Tu precisava saber a tabela verdade decorada aqui para responder, então vem comigo. Se liga aí, ó. Ele disse que P1 e P2 eu já sei o valor, então eu vou fazer assim, ó. Ele deu 3 proposições. Eu vou trazer elas para cá só para deixar maior. Ó, P4, P4, então, P2. Isso aqui é uma. Aí eu vou botar a outra. Ó, P2, não, P1 ou P5. E a terceira proposição, que ele quer saber o valor lógico, é P1 e P3. Pronto. Agora eu quero saber o valor lógico de cada uma. Só que aí é o seguinte, ele já disse para mim que a P1 é falsa, tá? Então eu vou ver onde é que tem P1 aqui. P1 é falsa. Essa primeira parte aqui de junção. E ele disse que a P2 é verdadeira. Onde é que tem P2? Pronto, P2 aqui. É verdadeira, tá? Vamos lá. Aqui, ó, teoricamente, eu precisava saber o valor de P4, precisava saber o valor de P5 e precisava... A P1 está aqui de novo. P1 é falso. E precisava saber o valor de P3, né? Teoricamente, eu precisava saber o valor dessas que é desconhecida, para poder saber o valor verdade dessas aqui. Só que veja que eu não vou precisar. O condicional, que é essa primeira proposição composta aqui, o condicional só vai ser falso, ó, nesse caso, Vera Fischer, tá? A primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. Só que aqui, ó, eu já tenho a segunda como verdadeira, então não tem como dar Vera Fischer aqui. Então, independente do valor que essa P4 vai assumir, independente dele, essa proposição vai ser verdadeira, tá? Então, ó, a primeira vai ser verdadeira, tá? Ou vai ser letra A, ou vai ser letra B, ou vai ser letra C, tá? A primeira não é falsa, então eu já posso arriscar essas duas alternativas aqui, ó, D e E. Beleza. Já resolvi a tabela verdade desse primeiro caso, tá? O primeiro caso é verdadeiro. Bora para o segundo e para o terceiro. Bora lá. Aqui, ó,
eu precisava saber o valor dela, porque eu tenho, ó, uma disjunção aqui. Na disjunção é o seguinte, ó. Se eu tiver um verdadeiro, ela vai ser verdadeiro. Agora, se as duas forem falsas, ela vai ser falsa. Logo, como eu não sei qual é o valor dessa e a primeira já é falsa, se essa P5 for falsa, vai dar falso aqui. Se essa P5 for verdadeira, vai dar verdadeiro aqui. Só que aí, ó, eu teria que saber a equação não admite raiz real. Eu não sei, né? Vamos supor que eu não sei. Tá? Então deixa ela por último. Bora resolver essa 3. A 3, ó, P1 já é falso. E que símbolo é esse, ó? É a conjunção. A conjunção, meu amigo, basta ter uma falsa, tá? Ela ser falsa. Ela só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Se eu já tenho uma falsa, já era. Já tenho uma falsa, já era. Eu já sei que essa 3, ó, vai ser falsa, tá? Então eu não preciso saber o valor da P3. Não preciso saber o valor da P3. Então, ó, não precisei saber o valor da P3, se isso aqui é verdadeiro ou falso. Não precisei saber o valor da P4. Agora eu precisaria saber o valor da P5, né? Agora perceba o seguinte, ó. Letra A, ele deu como a terceira sendo verdadeira, então já está errado. Na letra B, ele já deu como a terceira sendo verdadeira também. Já posso cortar. Ó, só vai sobrar para mim esse gabarito. Porque a terceira é falsa, eu já sei. Eu só não sei essa do meio, certo? Só não sei essa do meio. Mas só sobrou esse gabarito para mim. Então, ó, veja instrução de prova aqui, tá? P3, P4 e P5, na cabeça do examinador eu precisava saber se é verdadeiro ou falso. Só que eu fazendo por eliminação consegui fazer sem mesmo saber se elas são verdadeiras ou falsas. Mas cuidado, em algum caso pode acontecer de precisar saber, tá? Em algum caso pode acontecer de precisar saber, beleza? Eu já vi questões de certo e errado do Instituto AuCP, onde ela cobrava, isso aqui é verdadeiro ou falso, aí você precisava saber, tá? Então, ó, descobri aqui é só aplicação de tabela verdade, beleza? Dúvidas, crises, estão comigo? Bora pra cima e vamos pra próxima, tá? Se precisar, me procura lá na nossa comunidade. Então, ó, bora ler junto. 7. Se considerarmos a proposição P e Q os valores V e F, as tabelas verdades das proposições compostas P e Q, P ou Q, P então Q, se P então Q, né? E essa aqui, ó, P se somente se Q, é correto afirmar que, em outras palavras, ele quer, ó, tabela verdade do E, tabela verdade do OU, tabela verdade do se então e do se somente se. Tu só precisava saber isso aqui, ó, decorado, tá? Para responder essa questão. Então vamos lá. Partindo do pressuposto que tu já decorou, vem comigo. Aí, ó, letra A. A probabilidade de se encontrar o valor V na coluna proposta de P e Q é maior do que encontrar do que a probabilidade de encontrar F na coluna da tabela verdade P ou Q. Aí tu olha para a questão e diz: que porra é essa? Vê só, primeira coisa, eu trouxe essa questão porque eu achei ela bem elaborada, e no teu concurso cobra a probabilidade, tá? Então é o seguinte, ó, se eu tenho, vamos supor, eu vou te explicar aqui de forma simples porque a gente não estudou probabilidade ainda. Mas se eu tenho assim, ó, duas caixas, tá? Duas caixas. Numa caixa eu tenho 3 verdadeiros e um falso. Em outra caixa eu tenho 3 falsos e um verdadeiro, tá? A probabilidade, nessa caixa aqui tem 3 Vs, a probabilidade de eu encontrar um F é só uma, só tem um F. Na outra caixa aqui, 3F e só tem um V, a probabilidade de eu encontrar um V é só uma, certo? Então, a probabilidade de eu encontrar um V na caixa que tem mais F e a probabilidade de eu encontrar um F na caixa que tem mais V é a mesma. Cada caixa só tem uma unidade, certo? Então, é o que essa alternativa falou. Ela disse, ó, bora ler comigo de novo, ó, a probabilidade de se encontrar valor V na coluna resposta da tabela verdade P e Q
Quantos V's tem? Só tem um V, tá? Aí ele fala, é maior que a probabilidade de encontrar F na coluna proposta P ou Q. É não, tá? Não é maior não, é igual. Ó, P e Q só tem um V. Então a probabilidade de encontrar um V aqui é 1 em 4. Aqui a probabilidade de encontrar um F é 1 em 4 também. A probabilidade delas duas são iguais, tá? De encontrar um V aqui e de encontrar um F aqui. Agora, se ela dissesse a probabilidade de encontrar um F aqui na conjunção é maior do que encontrar a probabilidade de encontrar um F aqui na disjunção, aí seria verdade. Mas não. Ele disse a probabilidade de encontrar um V aqui é maior do que a probabilidade de encontrar um F aqui. Errado. É igual a probabilidade, ó. Porque aqui só tem um V e aqui só tem um F. Tá? Então, tá errada essa primeira letra A. Tá? Então, já era, morreu para mim, não é nosso gabarito. Na letra B, ele fala assim, ó. As tabelas verdades de condicional, ó, e bicondicional tem a mesma probabilidade de encontrar F na coluna resposta. Errado, tá? Aqui no condicional eu só vou ter um F e na bicondicional eu vou ter dois Fs. Então não é a mesma, tá? Ó, só mostrando aqui de novo. No condicional eu só tenho um F. E no bicondicional eu tenho dois Fs. Então não é a mesma probabilidade, tá? Aqui é maior. A probabilidade de encontrar F aqui é maior. Então, tá errado o nosso gabarito. Aqui não é. Na letra C, a tabela verdade, ó, do disjunção, que é o OU, e do bicondicional tem a mesma probabilidade de encontrar V. Não, não tem a mesma quantidade, tá? Porque aqui no OU eu vou ter 3 vezes e aqui eu só vou ter 2 vezes. Então não é a mesma probabilidade de se encontrar V. Na letra D, diz assim, ó, entre as tabelas verdade, ó, e, ou, se então, e se somente se, a tabela de P e Q é a que tem menor probabilidade de encontrar V. Na coluna resposta, exatamente. É a menor de encontrar V, realmente é P e Q. Ó, note comigo, ó, só tem um V na P e Q. Em todas as outras tem mais Vs, ó. E essa só tem um. Então, por isso que é o nosso gabarito. Entre as tabelas verdade, ó, e, ou, se então, se somente se, o E é a que tem menor probabilidade de encontrar V, certo? Porque só tem um V mesmo na coluna resposta, é o nosso gabarito. E na letra L diz, ó, na tabela verdade do condicional, que é o se então, a probabilidade de encontrar o valor V na coluna resposta é a mesma de encontrar F. Errado. Tá? Ela tem 3 Vs e um F, então não é a mesma. Só se tivesse o 2V e 2F, mas não, tá? Tem 3 Vs lá, então tá errado. Realmente, gabarito letra D, tá? Então, ó, é assim que tua banca se comporta. Vai prestando atenção, tá? Questão anterior, essa questão. Eu fico analisando e tentando encontrar questões que ela cobra de forma diferente aquele mesmo assunto, para que a mentoria seja mais completa, tá? Então, ó, vamos embora aqui, ó, de resolução e instrução até o fim. 8. Considerando a afirmação João é médico, ou Antônio não é advogado, ou José é analista, ser falsa, é correto afirmar. Oh, aqui é a tabela verdade e eu tenho certeza que muita gente, se você pegou esse material e tentou resolver antes, aqui eu tenho certeza que muitos que já tentou resolver, tá? Ficou boiando no que ele queria aqui. Aqui é tabela verdade também. Só com a tabela verdade a gente responde isso aqui. Tu vai ver que eu vou transferir isso aí para letras e vai ver que vai dar certo, tá? Vamos devagarzinho nessa questão, porque eu disse que realmente a parte da tabela verdade são as questões mais pesadas que eu encontrei da tua banca, a OCP, e as mais maliciosas, né? Então, ó, se liga aí, ó. Ele diz que isso aqui é falso. Só que preste atenção. Se você tiver o conhecimento da tabela verdade, veja que conectivo é esse, ó, ou, tá? Isso aqui é ou. E esse aqui, ó, é ou. Se ele diz que isso aqui é falso, no ou só tem uma forma de ser falsa. Uma forma de ser falso, tem que ser tudo falso. Certo? Então eu teria que lembrar isso. A primeira sacada é essa. Conectivo ou, tabela verdade. Só vai ser falso se todas forem falsas.
tá? Então, ó, se liga aí, ó. João é médico. Deixa eu só apagar esse V para poder não confundir aqui, ó. Esse V era o símbolozinho do conectivo OU. Mas para você não confundir com V e F que eu vou colocar, eu vou apagar, tá? Então deixa aqui só conectivo OU, tá? Então João é médico é falso. Antônio não é delegado, não é advogado, também é falso. E José é analista, também é falso, tá? Então, ó, as três têm que ser falsas para poder, ó, no final, dar falso. Beleza? Pronto. Sabendo disso, aí eu tenho capacidade de ir para as alternativas. Aí ele disse, ó, se Antônio é advogado, Antônio é advogado, essa aqui, ó, Antônio é advogado, é verdadeiro. Por que é verdadeiro, professor? Porque, ó, não é advogado é falso. E o oposto vai ter que ser verdadeiro. Se, ó, Antônio não é advogado é falso, Antônio é advogado é verdadeiro, tá? É assim que funciona. Se ele disse aqui, ó, João é médico, que é a primeira, né? João é médico é falso, João não é médico é verdadeiro, tá? Então você tem que saber disso também, desse jogozinho. Então, ó, completando aqui, ó, Antônio é advogado vai ser verdadeiro. Aí João é médico, ó, João é médico é falso. Aí o que foi que aconteceu, ó? Se então aqui, ó. Então, ó, Vera Fischer é falsa. Acabou. Aqui já é falso, tá? Então não é no nosso gabarito. Bora para a próxima, ó. João é médico. João é médico é falso, tá? João é médico é falso. Então, Antônio é advogado. Antônio é advogado é falso também. Opa, desculpa, é verdadeiro. Que é o oposto de Antônio não é advogado, tá? É verdadeiro. Opa, aqui deu Fish Vera, tá? A Fish Vera ainda tá valendo. Aí eu tenho conectivo E na parada. Aí vem de novo sim então, ó. Antônio é advogado. Antônio é advogado? Aqui é verdadeiro. Antônio é advogado, porque é o oposto de não é advogado. José é analista. José analista é falso. Opa, deu, ó, Vera Fischer. Ah, meu amigo, deu Vera Fischer aqui na segunda. Então não é meu gabarito, tá? Em outras palavras, aconteceu isso aqui, ó. Em outras palavras, só para você entender. Eu tenho o primeiro o primeiro sim então, tá assim, ó, Fish, Vera. Primeiro sim então deu isso. Aí ele botou, ó, um conectivo E na parada aqui e tem o outro Vera Fischer, tá? Ó, Vera Fischer aqui na segunda parte da proposição, tá? Então essa primeira parte, ó, F, a segunda parte do sim então deu V. Aí eu tenho um conectivo E. Aqui, ó, deu V também. Então, F, Vera Fischer. Opa! Só que aí, ó, o que que acontece? Eu tenho um conectivo E na parada. Essa primeira parte, tá? Ela é verdadeira. Mas essa segunda parte é falsa. Aí o que aconteceu, ó? Vera Fischer. Essa proposição composta todinha deu falsa. Então não é nosso gabarito, tá? Tô só explicando isso nessa alternativa para você entender. As outras seguem a mesma estrutura, tá? Então, ó, bora para a próxima alternativa, letra C. Na letra C, ele dá o seguinte, ó, bora ler junto. João é médico. João é médico é falso, tá? João é médico é falso. Então, Antônio é advogado. Antônio é advogado é verdadeiro, que é o oposto de Antônio não é advogado. Conectivo E. Aí tem outro sim, então. Antônio não é advogado. Essa aqui é falsa, tá? Porque é justamente esse aqui, ó, de cima. Então, José não é analista. José não é analista, é verdade. Porque é o oposto do José analista. Opa! Encontrei meu gabarito. Essa aqui. Por quê, ó? A primeira condicional deu verdadeira. E a segunda condicional
deu verdadeira, unida pelo E. As duas são verdades, tá? Ó, a primeira condicional deu ficha e vera, então deu verdade no final. A segunda condicional deu ficha e vera de novo, então deu verdade unida pelo E, verdade e verdade, vai ser verdade, é o nosso gabarito letra C. As outras duas é a mesma lógica e não vai bater, tá? Então vou deixar essas duas como desafio para você refazer elas, tá? Eu sempre falo assim, ó, acabou nossas aulas, seja essa de mentoria ou seja lá da teoria, o que é que você deve fazer? Pega o material que eu disponibilizo, já vem com o nosso resumo de aula, não precisa anotar nada quando está assistindo, então já vem com o nosso resumo de aula, e aí você faz o quê? Refaz todas as questões que eu já fiz e as questões que eu proponho fazer. Refaz, porque mesmo que você entenda quando eu explico, quando você faz sozinho, você faz o quê? Pensa com sua cabeça, e aí ó, as sinapsezinhas, ligações no teu cérebro vai fazer de forma mais eficaz, porque é muito provável que o que eu expliquei você esqueça, mas se você foi lá e fez, você vai se lembrar, tá? E aí ó, não consegui fazer, você volta para a videoaula e assiste de novo. Assiste essas aulas quantas vezes for necessário, paga o preço, tá? Assiste quantas vezes for necessário. Muita gente me fala que tem dificuldade e não é dificuldade matemática. Você só não pagou o preço ainda. Você só não assistiu quantas vezes for necessário. Se eu dissesse para você, existe uma fórmula mágica. A fórmula mágica é você assistir 10 vezes essa mesma aula para ser policial. Você faria? Faria, eu tenho certeza que faria. Assistir 10 vezes para ser policial, para poder passar no meu concurso, para ter minha estabilidade, é muito pouco, né, o preço, mas é esse o preço. Assiste quantas vezes for necessário, muitas vezes você não precisa assistir 10, você precisa assistir 2, precisa assistir 3, até conseguir compreender. Para aprender matemática, raciocínio lógico, é tempo e paciência. Tempo para seu cérebro fazer as ligações, que são as sinapses, para você entender o conteúdo, e paciência para assistir e esperar o tempo necessário para compreender tudo, beleza? Então, tempo e paciência são as duas fórmulas de evoluir na raciocínio lógico, na matemática, beleza? E conta comigo no que precisar, tamo junto. Dúvidas, crises, estão comigo. Essa questão não é uma questão fácil. Se você entendeu, você está bem. Se você não entendeu, assiste quantas vezes for necessário até entender. E se precisar de mim, já sabe onde me procurar, beleza? Então bora pra cima, que aqui o bagulho é doido. Pra cima, 9 mais uma, até a 10 é a tabela verdade, tá? Ó, para aferir o protótipo de um novo sistema de identificação, um papiloscopista policial da terceira classe usou sua própria digital na intenção de o sistema, a partir dela, oferecer sua identidade como resposta. O primeiro teste foi executado com sucesso. Entretanto, para que o sistema fosse aprovado e certificado na aferição, seria necessário que identificasse correta e simultaneamente 10 pessoas de um conjunto de 10 digitais. Para essa etapa de teste, foi pedido para que 10 agentes da polícia forense, não, da polícia fornecesse suas digitais e fotografia para utilização no sistema, considerando que o sistema seria aprovado se e somente se tivesse 100% de acertos e que o sistema não foi aprovado, pode-se concluir corretamente que, ó, apesar dessa questão trazer uma historinha, ela é apenas tabela verdade de uma proposição. Só isso, tá? Então, ó, seguinte, aqui já é uma pegada um pouco diferente. Lembre-se que eu tento trazer, analisar as questões e trazer as mais diferentes possível para poder entender, para você entender as formas, as diversas formas que a banca cobra. Aqui precisava que você entendesse o enunciado e respondesse. É o seguinte, ele falou, em resumo, a história é assim, ó, tem um sistema novo. Para esse sistema ser aprovado, tem que ter pelo menos um teste de 10 pessoas, de 10 digitais, tá? E se ele acertar 100% dos digitais, então ele vai ser aprovado. É basicamente só isso que ele disse, tá? Esse enunciado todinho só foi para dizer isso. Só que ele encheu linguiça aí, né? Então, para esse sistema ser aprovado, 10 digitais tem que ser feita com segurança aí nesse sistema, beleza? Aí ele deu uma proposição. Qual é essa proposição? A proposição é apenas essa que está escrita aqui, ó. O sistema seria aprovado se e somente se tivesse 100% de acertos. Pronto, isso aqui é a proposição, tá?
Então, essa é uma proposição unida pelo conectivo se somente se, tá? Ó, a primeira parte, o sistema será ou seria aprovado se somente se tivesse 100% de acerto. Então, perceba a primeira coisa, se tu pegar só essa sacada já valeu a pena até aqui, tá? O verbo, a conjugação verbal não muda não muda a proposição, tá? Ele falou, o sistema seria aprovado. Se eu disser, o sistema será aprovado, o sistema, se eu botar no presente, no passado, no futuro, não muda a proposição, tá? Ó, tivesse 100% de acerto, ou teria 100% de acerto, ou teve 100% de acerto. Se eu mudar a conjugação verbal, não muda a proposição, tá? Às vezes eu mudo a conjugação verbal para poder caber na frase, para poder caber na sentença direitinho, tá? Então, algumas questões você vai perceber que existe mudança na conjugação verbal, mas não muda a proposição. Só muda a proposição se tiver se mudar o verbo, mas se mudar só a conjugação verbal, presente, passado ou futuro, não muda, tá? Então, vamos lá. Eu dei só a informação extra. Então, seria aprovado se somente se tivesse 100% de acerto. Então, ó, podemos concluir corretamente que, seguinte, aqui tu precisa só lembrar da tabela verdade do se somente se. Como é? Se somente se, ou as duas é verdade, ou as duas é falso. Só isso que tu precisa saber, tá? Se uma das duas for falso, ele já é falso, tá? Se uma das duas for falso, ele já é falso. Mas nas entrelinhas, ele quer aqui uma proposição que vai deixar isso falso. Sabe por quê? Ele quer uma proposição que vai deixar isso falso? Só para você entender, ó. Ele disse, ó, o sistema não foi aprovado. Se ele disse o sistema não foi aprovado, ele está automaticamente dizendo essa frase é falsa. Tá? Ele disse essa proposição é falsa. Ó, ele só vai ser aprovado se tiver se somente se 100% de acerto. O sistema só vai ser aprovado se somente se tiver 100% de acerto. O sistema não foi aprovado. Se o sistema não foi aprovado, essa proposição é falsa, tá? E aí, ó, eu vou ter que analisar. Uma dessas duas é errada, tá? Uma dessas duas é errada. Logo, o sistema não teve 100% de acerto, tá? Era só isso que tu precisava saber. Então, ó, na letra A ele diz, ó, o sistema errou as análises de todas as 10? Não sei, tá? Não sei. Ele errou pelo menos uma, mas as 10 eu não sei. O sistema errou a análise de exatamente metade, eu também não sei. O sistema errou a análise de exatamente uma, eu também não sei. É pelo menos uma. Agora na letra D ele diz, o sistema errou a análise de alguma digital, que é a mesma coisa de pelo menos uma, tá? É a mesma coisa de pelo menos uma. E na letra E, o sistema cometeu o erro por já ter a digital, nada a ver, nem sei, nem me interessa isso aqui. Ou seja, é o seguinte, ó, o sistema seria aprovado se somente se tivesse 100% de acerto. O sistema não foi aprovado, ó. Então eu tenho uma que é falsa aqui, tá? Então ele não teve 100% de acerto. Ele errou alguma ou pelo menos uma, tá? E para a gente encerrar essa questãozinha de tabela verdade, aí vem uma questãozinha mais tranquila, ó, que ele diz, ó, uma proposição composta A é formada por 4 proposições simples e cada proposição simples pode ser valorada com valores lógicos f ou v. Beleza, até aqui. Para determinar o valor lógico da proposição A, elabora-se uma tabela verdade com k linhas. Nesse caso, o valor de k é igual, ele quer saber a quantidade de linhas da tabela verdade, só isso. Uma proposição composta A, ela é proposta com 4 simples, tá? Ou seja, ó, em outras palavras, ó, A tem 4 simples. Então, ó, se ele tem 4 simples, eu vou para a fórmula 2 elevado a n. Tá? Esse n não é a quantidade de simples, então vai ficar como? Ó, 2 elevado a 4. Tá? 2 elevado a 4. Agora, cuidado, não é aqui, não confunda, e tem muita gente que faz assim, ó, 2 vezes 4, tá? Aí bota 8, não é assim, tá? Esse 2 elevado a 4 quer dizer que é a multiplicação do 2 por ele mesmo 4 vezes, tá? O 2 por ele mesmo 4 vezes. Logo, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, eu vou ter quantas linhas nessa tabela verdade? 16, gabarito, letra C, beleza? 16, gabarito, letra C. Então, vem para cá, ó, se liga. Aqui, a gente já trabalhou, né,
tópicos anteriores, estruturas lógicas, conectivos lógicos, tabela verdade, tá? Então, é o seguinte, aqui agora eu vou dar início a um conteúdo que eu não acredito que virá na tua prova. E por que o senhor está trazendo, professor? Porque eu quero pecar pelo excesso. Ou seja, não acredito que vai vir na tua prova por dois motivos. O primeiro deles é que o índice de cobrança é pequeno na tua banca, Instituto AUCP. E o segundo é que também não está explícito no teu edital, tá? Assim, explícito lá. Tautologia, contradição e contingência. Não está escrito nenhum nome desse. Então, o índice de cobrança é pequeno na tua banca e não está escrito explicitamente esse tópico. Então, por isso, eu não acredito vir cobrar, mas ele faz parte de lógica proposicional. Se ele faz parte de lógica proposicional, pode aparecer na tua prova, mas eu não acredito. Então, eu trouxe de forma sucinta ele aqui, para a gente resolver pelo menos duas questõezinhas, tá? Desse tópico que eu acho de menos importância, mas eu quis trazer também para que a gente faça uma mentoria completa, tá? Então, ó, vou colocar na tela para a gente resolver aqui, ó, relembrar tautologia. O que é tautologia? Se você assistiu já às aulinhas teóricas, você vai saber que é uma proposição composta e o final da tabela verdade, tá? Que a tua banca ela chama de coluna resposta. Já viu, né? Em questões anteriores que a gente leu, a coluna resposta dessa proposição, tal. Ou seja, a coluna resposta é a última coluna. Então, uma tautologia é uma proposição composta onde o final da tabela verdade dela vai ter tudo verdadeiro, tá? Então, tautologia tá aqui, ó, um exemplo de tabela verdade, tá? Isso aqui tem no teu materialzinho, né? Então, ó, um exemplo no teu materialzinho da aula teórica, né? Então, final da tabela verdade, tudo verdade, tá? Já uma contradição também é uma proposição composta, só que o final da tabela verdade dela vai ser tudo falso, tá? Tudo falso. E uma contingência é uma proposição composta também, só que tem misturado pelo menos um V e um F, tá? Poderia, aqui tem 3V e um F. Poderia ser 3F e um V? Poderia também, tá? Então perceba o seguinte, ó, aqui é uma composta unida por duas simples. Aqui é uma composta unida por duas simples também. Só que ele está maior, né, com mais conectivos. Aqui é uma proposta também unida só por duas simples, porém com mais conectivos envolvidos na parada. Só que aí eu preciso que tu saiba o seguinte, o tamanho da composta não importa, tá? Só vai ser mais passos para você resolver. Mas normalmente não se coloca muita proposição, porque senão vai ser muita linha da tabela verdade, né? Então, ó, aqui só tem duas proposições, então são 4 linhas da tabela verdade. Se fosse 3 proposições, seria 8 linhas. Se fosse 4 proposições, que foi o caso da pergunta anterior, né? Eu teria 16 linhas nessa tabela verdade. E aí você demoraria muito tempo para resolver na hora da prova. Então, se cair uma questão dessa e precisar fazer uma tabela verdade, que na maioria das vezes só olhando você consegue fazer, tá? Não vai ser uma grande demais, porque senão você perde muito tempo. Mas só decorando isso aí. Tautologia, final da tabela verdade, tudo V, contradição, final da tabela verdade, tudo falso, e contingência misturado. Beleza? Então, ó, vamos comigo para ver alguns exemplos de questões. Essa questão, ó, bem simplesinha, só foi o conceito que ele cobrou, ó. Ao escolher uma tabela verdade como mecanismo para solucionar certo problema de lógica, você chega à seguinte conclusão. Na primeira parte do problema, a tabela verdade contém apenas valores V. Na segunda parte do problema, a tabela verdade contém apenas valores F. Na terceira e última parte do problema, a tabela verdade contém tantos valores V quanto F. Considerando as características das tabelas, é correto afirmar que a primeira, a segunda e a terceira etapas são, respectivamente, ó, tudo V, tautologia, tudo F, contradição. Valores misturados é contingência. Logo, tautologia, contradição e contingência. Aqui ele cobrou apenas o conceito, tá? Já na questão de número 12, ele pede para a gente fazer o seguinte, ó, assinale a alternativa cuja proposição não é uma tautologia. Então aqui tu precisava saber montar a tabelinha verdade, tá? Então, ó, seguinte, só para você ver que letra A, por exemplo,
como é que eu faria se eu precisasse fazer a tabela verdade, tá? Tabela verdade, como eu preciso... Não, eu vou pegar essa letra A não, que ela é muito simples. Vou pegar a letra A e vou pegar a letra B. Pronto, eu vou fazer letra A e letra B pela tabela verdade para você saber, porque eu já ia aconselhar a seguinte, ó. Vai lá no teu curso teórico e assiste a aula de contradição, contingência e tautologia, porque lá eu resolvo bem passo a passo e tem muitas questões para você resolver. Mas eu vou privilegiar também, já que eu decidi deixar essa aula, pelo menos essa primeira aula gratuita no YouTube, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pelo menos resolver essas duas aqui, para também, né, ajudar quem não pode entrar. Porque, sem fazer pressão, sei que tem gente que não pode, pô. Tá? R$ 37,90 eu boto realmente um valor simbólico, mas para muita gente eu sei que não é fácil, tá? Para quem não tem condição e realmente só assiste aula gratuita no YouTube, eu sei que não é fácil arrumar R$ 37,90, tá? R$ 37,90 é pouco? Depende da situação que você esteja. Então eu vou resolver só também para ajudar você que está na aula gratuita e não entrou para o nosso projeto, tá? Então, ó, na letra A, como é que eu faria? Se eu quisesse, só olhando eu consigo resolver, mas se você não tem essa habilidade, bora pegar a letra A, tá? E transportar ela para a gente fazer a tabela verdade. Letra A tá assim, ó. P ou não P, tá? Eu posso montar a tabela verdade dela da seguinte maneira. Ó, a primeira ser verdadeira, que note que eu só tenho uma proposição, tá? P e não P é a mesma proposição, então só vou ter duas linhas da tabela verdade. A primeira ó, vai ser V ou F. Já a segunda, se a primeira for V, ela tem que ser F, que é o oposto, né? E se a primeira for F, ela tem que ser V, tá? E aí, ó, montei a tabela verdade dessa proposição composta aqui unida pelo OU. Só tenho uma proposição, então só vai ter duas linhas. Conectivo OU só vai ser falso se as duas forem falsas, certo? Então, ó, aqui, ó, vai ser o quê? Verdadeiro e verdadeiro. Tá? Então, ó, essa aqui ó, é a coluna resposta ou última coluna da nossa tabela verdade. Ela é o quê? Tautologia. Logia, tá? Ela é uma tautologia. Só que ele quer o que não é uma tautologia. Vou pegar uma maiorzinha, a letra B agora, tá? Vou transportar ela para resolver. Então, teletransportando a letra B para cá, ó, fica P, I, Q, se então, P, se somente se, Q, tá? Beleza. E agora, professor, bora montar a tabela verdade. Quantas proposições simples eu tenho aí? Eu tenho duas proposições simples, P e Q. Então, eu vou ter 4 linhas, tá? Dessa tabela verdade. Eu vou ter 4 linhas. Então, pode ser, ó, verdadeiro, verdadeiro, ou falso, falso. E a segunda pode ser verdadeiro, falso, falso. Coloquei aqui todas as possibilidades, tá? Primeira verdadeira, segunda verdadeira. Primeira verdadeira e segunda falsa. Primeira falsa e segunda verdadeira. E as duas sendo falsas. Montei a tabela verdade do P e Q aqui. Note que o P e o Q é o mesmo que está aqui do outro lado. Então eu só faço repetir a tabela verdade, tá? VV, FF, só faço repetir, porque é a mesma, tá? VF, VF. Pronto. Agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que resolver primeiro ó, os parênteses, tá? Primeiro resolvo os parênteses individualmente e por último o conectivo que está do lado de fora. Primeiro parêntese está unido pelo conectivo E, tá? Conectivo E só vai ser verdade se as duas forem verdades, tá? Se tiver uma falsa, vai dar o que, professor? Vai dar falso, tá? Então, ó, primeira verdadeira, segunda verdadeira, aqui deu verdade. Primeira verdadeira, segunda falsa, falsa. Todos os outros casos, ó, ela é falsa. Então, essa aqui é a coluna resposta do meu primeiro parêntese, tá? Agora, bora para o segundo parêntese. Que conectivo é esse? Se, somente se. Tabela verdade do se, somente se. Vai ser o quê?
Se forem iguais, dá verdade. Se forem diferentes, dá falso. Ó, primeira verdadeira, segunda verdadeira são iguais, então dá verdadeiro. Aqui, ó, são diferentes, então dá falso. Aqui são diferentes, então dá falso. E falso com falso vai dar verdadeiro. Coluna resposta desse meu segundo parêntese. Agora, falta o conectivo, ó, se então aqui no meio, tá? Esse se então, agora eu vou utilizar, ó, a coluna resposta da primeiro parêntese e a coluna resposta do meu segundo parêntese, tá? Unido pelo conectivo se então. Então, ó, vai ficar como, professor? Bora lá. Resolvendo essa parada, ó. O se então só vai dar falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, tá? Então, ó, verdadeira, verdadeira, da verdadeira. Fish com fish, da verdadeira. Fish, fish, da verdadeira. Fish, vera, vai dar verdadeira também. Então, ó, coluna resposta, que é a última coluna dessa proposição composta inteira, tá? Vai ser tudo verdadeiro. Logo, ela também é uma tautologia, tá? Então, ó, não é letra A, não é letra B. E aí, ó, eu vou deixar como desafio você fazer todas as outras, tá? Só que a única que não vai ser tautologia vai ser essa letra E. Então, se eu fosse fazendo tabela verdade para todas elas, eu iria gastar muito tempo aqui. Então, pelo menos eu peguei duas e te mostrei. Na letra E não vai dar. Então já fica com desafio para vocês fazerem aí a tabela verdade das outras, tá? Agora, eu não preciso fazer tabela verdade para poder responder isso aqui, tá? E eu vou te mostrar por que não. E aí, quando você tiver mais prática, tu vai ver que essa habilidade é simples. Então eu vou te mostrar aqui, ó, porque eu já vejo que a letra E sem fazer tabela verdade de nenhuma, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui, ó, vamos dizer, letra C. Para ter Vera Fischer aqui, para ser falso, vai ter que dar um Vera Fischer, tá? A primeira sendo verdade e aqui essa segunda parte sendo falsa. Só que note que aqui eu tenho um conectivo OU. Se eu disser que esse P é verdadeiro, esse outro P que está aqui no OU vai ser verdadeiro também. Então é impossível dar Vera Fischer aqui. Então eu já sei que aqui é tautologia. Aqui é a mesma lógica. Essa primeira parte eu precisava que fosse verdadeira e a segunda parte eu precisava que fosse falsa para dar Vera Fischer. Só que note, aqui está o conectivo E. Para ser verdade, as duas P e Q tem que ser verdade. Se eu disser que P e Q é verdade, esse P e Q são iguais. Ó. Se é um mesmo P e Q, vai ter que ser verdade também. Então vai dar Vera Vera. Nunca vai dar um Vera Fischer aqui. Tá? Então também é tautologia. Sobrou apenas a letra E. Tá? Onde aqui, ó, eu tenho um conectivo E. Para ser falso aqui, eu consigo de várias maneiras deixar isso aqui falso. Então façam a tabela verdade dela e você vai ver que vai ter mais de uma linha com falso e verdadeiro. Isso aqui vai terminar sendo uma contingência, tá bom? Então fica como desafio fazer essa questão aí completa de tabela verdade. Por que eu não estou fazendo, professor? Primeiro, porque tua aula teórica já existe. E segundo, porque também esse conteúdo eu acho menos relevante, beleza? Então deixa eu só tomar um golinho d'água, a gente está indo para a última e finalzinho parte da nossa aula, que é as partes agora das equivalências e de negações, tá? Apesar de eu saber que esse conteúdo, negações e equivalências, é o mais importante, ele é o mais simples de todos, tá? É só decorar as principais negações e equivalências. Eu não vi índice de cobranças, analisei todas as questões que eu encontrei, todas eu acho que eu estaria mentindo se eu falasse. Se eu encontrei 101 questões de negações e equivalência, eu olhei muitas, todas não. Alguns conteúdos, como aquelas que tem 15, tem 13, né, questões, eu olhei todas, né? Mas as equivalências foi 101 questões no total que eu encontrei, né? Que eu mostrei lá na tabela, se eu não me engano é esse número. Então eu não olhei todas, eu estaria mentindo se eu falasse que eu olhei. Mas eu olhei a grande maioria, eu olhei várias. Então eu não vi
uma complexidade nas questões desse tipo de negações e equivalências, tá? Negações e equivalências é um conteúdo bem simples, basta decorar. Negação e equivalência do sim, então, negação do e do ou. É as mais cobradas, tá? E, ou e o sim, então. Acabou. Decorou isso, já era, tá? Eu acredito que não vai fugir disso aqui, porque eu não vi a tua banca fugir dessa regrinha que é o que é mais cobrado. Sim, então, o i e o ou, tá? Então, ó, vem comigo para a gente fazer aquela bela revisão rapidamente, ó. Equivalência do condicional. Pronto. E quando se trata de equivalência, a mais cobrada é só condicional, porque as outras, que é a bicondicional e a disjunção exclusiva, ela até tem várias equivalências, mas eu não vejo índice de cobrança na maioria das bancas, e tua banca também não é diferente. Eu analisei várias, tá? Analisei várias questões de todas que eu encontrei. Beleza? Então, bora lá para o nosso principal, ó. Condicional. Tu tem que lembrar que o condicional, eu tenho duas equivalências. A contrapositiva, que é o nega-nega, troca-troca, né? Que é só troca a ordem e nega as duas. Se eu negar as duas, mas não trocar a ordem, não é equivalência. E se eu trocar a ordem, se negar, também não é equivalência. Então, ó, eu vi uma questão, inclusive compartilhei lá no meu Instagram, né? A questão da tua banca, onde ela pede a recíproca do condicional. Recíproca, todas têm recíproca, mas só que ela não é equivalência da condicional, tá? Equivalência da condicional é só essas duas. Agora, para o conectivo e, ou se somente se e o ou, a recíproca é uma equivalência, tá? Todos os conectivos têm a recíproca como equivalência. Recíproca é só inverter, tá? Se tem P e Q, a recíproca de P e Q, Q ou P, quer dizer, Q e P, tá? É só trocar, mantendo o conectivo. Recíproca do P se somente se Q, recíproca dela, Q se somente se P. Só troquei a ordem e mantenho o conectivo, tá? Recíproca é isso. Então, eu vi uma questão da tua banca onde ela pede a recíproca do condicional. A recíproca é uma equivalência? É não. A recíproca é uma negação? É não. Tá? É só recíproca, é trocar de lado. E ela pediu. Eu só vi isso na tua banca, tá? Ela pediu isso, beleza? Então, cuidado. Se eu trocar as duas e não negar, não é equivalência. É uma recíproca, que não é equivalência, tá? Então, equivalência eu tenho que, além de negar as duas, trocar a ordem. Beleza? E tem uma outra equivalência que eu não preciso saber esse nome aqui, tá? Contrapositiva tem que saber, porque às vezes ela pede só contrapositiva. E aí você tem que saber que é uma equivalência e que é essa. Agora esse não precisa saber não. Geralmente a turma chama de Neymar ou Neuma, tá? Porque nega a primeira, troca pelo ou e mantém a segunda parte, tá? Então, ó, nega, ne, esse y lembra o ou, ma de mantém, tá? Por isso que o bizu é Neymar, nega a primeira, troca pelo ou e mantém a segunda. Mas alguns chamam de neuma, né? Porque fica mais fácil para lembrar, depende. Cada um se acostuma como quiser. Mas eu só preciso saber de duas coisas aqui. A primeira é que eu tenho essas duas equivalências, tá? A primeira é que eu tenho essas duas equivalências. E a segunda coisa que eu preciso saber é que, ó, essa aqui, às vezes a banca cobra a equivalência do ou. E qual é a equivalência do ou? É voltar para ser um condicional, tá? Ela pode voltar. Como é que volta? Nega a primeira, troca pelo condicional e mantém a segunda. Aí ela se transforma nessa, igualzinha, tá? Então, pode acontecer de ela cobrar uma equivalência do ou. Qual é a equivalência do ou? Voltar para ser um condicional, tá? Para sair de condicional para um ou, eu faço o quê? Nego a primeira, troco pelo ou e mantenho a segunda. Para voltar, eu faço a mesma coisa. Nego de novo a primeira para ela voltar a ser o que era. Boto o conectivo sim então e mantenho a segunda. Acabou. Ela voltou a ser o que era. Então, a maioria das bancas, e a tua banca também, inclusive tem questão, ela faz isso. Beleza? E quando a gente trata de negação, equivalência é só isso. As mais cobradas, sem sombra de dúvida, é as negações do e e do ou, que é muito fácil, são as leis de Morgan. Negação do e, ó, nega as duas e troca pelo conectivo ou. Negação do ou, nega as duas e troca pelo conectivo e. Bem simples assim, tá? Tá aqui em exemplos e tudo e tá no teu material teórico. Negação do condicional, é a regrinha do mané, né? Por que mané, professor? Mantém a primeira, troca pelo e nega a segunda parte, tá? Então, negação do condicional
mané, mantém, e, conectivo e, nega. Sem dúvida, essas três você precisa saber e decorar, tá? A disjunção exclusiva e a bicondicional é muito simples. É só trocar o conectivo, tá? Então, se eu tenho um conectivo se somente se eu quiser negar, troco pelo ou. Se eu tenho um conectivo ou, se eu quiser negar, troco pelo se somente se. Bem simples, essas são as mais básicas, mas também é pouco cobrada. Beleza? Então é o seguinte, bora para fazer questão, tá? Última parte da nossa live agora vai ser tiro, porrada e bomba, que é rapidinho resolver essas questões, é só decoreba, não vi complexidade na tua banca, então vai ser bem simples aqui a resolução delas. Bora para cima, que já tá passando da hora aqui, né? Que eu previa. Então bora resolver rapidinho, ó. Sabendo que a proposição composta se Raul é rico, então viaja, é falsa. É correto afirmar. Se é falsa, ele quer a verdadeira. Em outras palavras, ele quer a negação disso aqui. Qual é a negação dela? Ó, se Raul é rico, é a regrinha do mané, né? Mantém a primeira, tá? Raul é rico e não viaja, tá? Raul é rico e não viaja. Como é que fica? Ó, Raul é rico e não viaja. É a regrinha do mané. Mantenha a primeira, troca pelo e nega a segunda, tá? Troca pelo e nega a segunda. Vai ser assim, tá? As outras são erradas. Então, bora lá para a gente terminar rapidinho aqui, ó. 14. Considere a proposição: se toco flauta, então toco trombone. É uma condicional. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente. Ele quer o quê? Equivalência do condicional. Já no equivalência, quando é negação, eu só tenho uma, é o mané. Agora, quando é equivalência, ó, se P, então Q, eu vou ter duas. Lembra? Eu vou ter nega, nega, troca, troca, mantendo o conectivo, e vou ter o Neymar, o Neumann, né? Nego a primeira e mantenho a segunda, tá? Qual das duas, professor? Qual das duas ele cobra? As duas, tá? Vai ter só uma resposta certa. Ou ele vai utilizar essa, ou vai utilizar essa. Já vi muito essa pergunta. Como é que eu vou saber na alternativa se ele está usando uma ou outra? Porque só vai ter uma ou outra, tá? Então você tem que saber as duas. Ou vai ter uma, ou vai ter outra. Se ele botar as duas, tem duas respostas certas, a questão seria anulada. Então, ou vai ter uma, ou vai ter outra. Você tem que testar as duas. Então, ó, primeiro eu vejo como ela ficaria da forma correta. Ó. Se ele utilizar o conectivo se, então, ficaria como? Se não toco trombone, então não toco flauta. Seria esse caso. Agora, se ele utilizar esse caso, ficaria o quê? Não toco flauta ou toco trombone, tá? Então, já tenho as duas na mente, eu vou para a nossa alternativa. Toco flauta e não. Já tem conectivo e, já nem olho. Aqui, toco flauta ou, opa, era para ser não toco flauta, né? Seria negando a primeira, troco pelo ou, aí ele negou a segunda, ó. Errado, tudo errado aqui na letra B. Na letra C, não toco flauta, opa, negou a primeira, ou toco trombone. Negou a primeira, trocou pelo ou e manteve a segunda. Negou a primeira, trocou pelo ou e manteve a segunda. Qual foi o caso utilizado? Aqui, ó, Neymar, tá? É exatamente um tipo de equivalência gabarito letra C. A próxima, 15. Considere a proposição: se sou médico da segurança do trabalho, então gosto de prevenir acidentes. Uma proposição lógica equivalente, ó, equivalência, tenho duas. Qual das duas? Se então para si então, ou Neymar, trocando pelo conectivo ou. Bora ler das duas formas, tá? Bora ler das duas formas. Se fosse o se então para o se então, ficaria: se não gosto de prevenir acidentes, então não sou médico de segurança do trabalho. Isso seria o sim então para o sim então. O nega, nega, troca, troca. Se fosse o ou, nega a primeira, não sou médico da segurança do trabalho, ou, troca pelo ou, mantenho, gosto de prevenir acidentes. Então já sei as duas, certo? Na mente. Bora procurar a alternativa. Letra A, não vou nem ler, porque eu já estou vendo o conectivo E.
Na letra B, conectivo ou, teria que negar a primeira. Aí ele já botou, ó, a primeira sem negar. Sou médico. Então era para ser não sou médico. Então já não é letra B. Na letra C, ele começou com sim então. Se não sou médico da segurança do trabalho, opa, ele negou as duas, ó. Mas só que não trocou a ordem. Então também não é gabarito C. Na letra D, não sou médico da segurança do trabalho, negou a primeira, trocou pelo ou, gosto de prevenir acidentes, manteve a segunda. É exatamente isso. É o meu gabarito, letra D, tá? Então, as questões é isso, tá? Bem simples assim. Beleza? Então, ó, é só decorar. Aqui é prática. Se você está começando agora, parece ser difícil, né? Mas a maioria das questões de lógica proposicional, de todos esses assuntos, né? Ah, claro, professor, porque o senhor é professor, mas você em 30 dias pode ficar nesse nível. Eu respondo tudo sem só de cabeça, tá? Por quê? Olha o bobo no instante eu respondo esse tipo de questão. Por quê? Prática, tá? Então, com 30 dias, 35 dias, se você fizer tudo o que eu mandei, você domina esse conteúdo. Domina esse conteúdo para qualquer concurso, tá? Então, eu quero que você faça tudo o que eu falei nas aulinhas teóricas e assista às aulas de mentoria. Eu tenho certeza que vai valer a pena, beleza? Esse tipo de questão eu estou passando bem rápido porque ela é só simples assim mesmo, tá? Então, bora para cima. Questão de número 16, ele diz assim, ó. Considere as seguintes premissas. A. Silva joga futebol. B. Silva pratica natação. C. Silva é saudável. A condicional A e B, então C. Aí ele botou, se A, então B, então C. Ele só está repetindo da forma que a gente lê, tá? Mas a proposição é essa, ó. É logicamente equivalente a. Em outras palavras, ele disse assim, ó. A e B, tá? Então, C. É logicamente equivalente a. Pronto, é só aplicar a regrinha de equivalência, tá? Vai ser uma das duas equivalências. Ou nega-nega, troca-troca, ou Neymar. Então, ó, deixa eu colocar, ó, nega-nega, troca-troca. Ficaria como? Não ser, neguei a segunda e trouxe ela para o começo. Então, neguei essas duas partes. Para negar essas duas partes, eu teria que fazer o quê? Ó? A negação do E. É nega as duas e troca pelo ou, tá? Nega as duas e troca pelo ou. Ficaria assim. Essa seria uma possível equivalência. A segunda equivalência seria do Neymar, né? Seria negar a primeira. Negar a primeira é a mesma coisa. Não A ou não B. A regrinha da negação, né? Essa é a primeira parte e essa é a segunda parte. Nego a primeira parte, que é conectivo E, vai troca pelo ou e nego as duas. Conectivo ou, mantenho a segunda. Certo? O que é que eu fiz aqui, ó? Neymar, nego ou mantenho. Essa é a segunda opção. E a primeira opção, nego, nego e troca a ordem, tá? Então, tenho duas possíveis equivalências aqui. Aí, qual é o gabarito? Como eu já dei muita explicação, você testa todas aqui e vê que está tudo errado. Só vai ser, ó, letra E. Ele fez o quê? Ó? Silva não joga futebol, ou não pratica natação, ou Silva é saudável. É exatamente isso que eu disse, ó. Nego a primeira, troco pelo ou, nego a segunda, aqui, ó, ou de novo e mantenho a última, tá? Silva é saudável. Isso aqui só foi uma equivalência, tá? Aí ele trocou, né? Botou as letras lá e tal e botou para frase. Então, aqui eu precisava ter o domínio da álgebra das proposições, ou seja, reconhecimento de proposição, trocar letra para frase, frase para letra. Por isso que a gente começa a aula com isso, tá? Porque raciocínio lógico e matemática é sequencial. Às vezes, quando você tem muita dificuldade, é porque você não está estudando na sequência certa. É porque você não está estudando da forma correta. Porque se você pular degraus, você vai ter dificuldade lá na frente, tá? Então, por isso que eu tento manter sempre um cronograma de ordem didática para você aprender, beleza? Então, ó, bora para a próxima. Questão de número 17, ela diz assim, ó, considere a seguinte sentença. Bora ler comigo. O circuito A não possui escala de integração SSI, ou o circuito B possui escala de integração LSI. Uma afirmação lógica equivalente, ele quer uma equivalência do ou.
Aí eu te falei aqui, ó, que o ou, qual é a equivalência dela? É voltar para o Neymar, quer dizer, para o Neymar, ó, é voltar para o condicional. Eu faço o quê, ó? Se eu neguei para ir a primeira, eu nego de novo, vai ficar só P, troco o conectivo e mantenho a segunda. Então, na questão de número 17, é só isso que eu preciso fazer. Negar a primeira, trocar pelo se então e manter a segunda. Como é que eu faço? Eu faço logo lendo na mente, tá? O circuito A não possui escala de integração, vai ficar como? Eu tiro esse não para negar, tá? O circuito A possui escala de integração SI, então mantenho o segundo. O circuito B possui escala de integração LSI, tá? E onde é que eu vou ter isso, ó? Na letra A, se o circuito A possui escala de integração SSI, então o circuito B possui escala de integração. O que é que ele fez? Negou a primeira parte, trocou pelo se então e manteve a segunda parte. É exatamente isso, tá? O gabarito letra B. Aqui, ó, ele manteve a segunda, então estaria errado, tá? E todas as outras tá errado também, beleza? Quero que você analise uma por uma no seu material e refaça, tá? E se tiver dúvida, manda para cá que a gente detona. Estou finalizando aqui agora questão de número 18. Se não é verdade que o sistema operacional é lento e o sistema operacional B não é o mais caro, então é verdade afirmar que. Se ele está dizendo não é verdade, é que ele está dizendo que isso aqui é falso. Se ele está dizendo que isso aqui é falso, ele quer afirmar o quê? O oposto. Então é negar. Ó, o sistema operacional A é lento e o sistema operacional B não é o mais caro. Conectivo E, como é que eu nego? Troco pelo OU e nego as duas. O sistema operacional A não é lento. Ou o sistema operacional B, aí eu tiro não, né? Para negar. É o mais caro. Aí eu procuro. Alternativa letra E, ele diz assim, ó. O sistema operacional A não é lento. Ou o sistema operacional B é o mais caro, tá? Por que eu estou pulando, professor? Porque eu já sei o gabarito aqui e já estou adiantando para a nossa live encurtar um pouco mais, tá? Mas na letra A, você vai ver, ó, começa com se, tá? Não é equivalência, ele pediu a negação aqui. Começa com se, não preciso nem ler, tá? Aqui, ó, tá o ou, tá certinho. Aqui tá o e, beleza. Tá, já posso cortar, porque tem que trocar para o ou. Mas isso aqui, ó, por que tá errado a letra C? O sistema operacional A é lento. Ele não negou, tá? Se ele não negou, tá errado. Então, realmente, só sobra para mim a letra E, beleza? Só passando o olho, você vê que não precisa nem ler tudo, tá? 19. Se não é verdade, é a mesma história. Que A é igual a 3 e B ou C é igual a 7, então, correto afirmar, o que eu faço? O E eu troco pelo OU, tá? E nego as duas. A é igual a 3? A não é igual a 3. Ou B ou C é diferente de 7, tá? Eu não posso dizer que é maior ou menor, ou é diferente de 7. Beleza? Então, como é que ficaria? Ó? A não é igual a 3 é a mesma coisa de dizer que é diferente, tá? Se não é igual a 3, é a mesma coisa de dizer que é diferente. Ou B e C são diferentes de 7. É o meu gabarito. E a última, para a gente encerrar, diz assim, ó, considere como verdadeira a seguinte proposição condicional. Se a idade de Maria é menor ou igual a 27 anos, então a idade de Joaquim é maior do que 43 anos. Então eu tenho um conectivo condicional e ele fala o quê? É verdadeira. Considere como verdadeira a seguinte proposição. Dessa forma é correto afirmar. Então, em outras palavras, é assim. Você viu que quando ele pede negação, ele diz, ó, considere que é falsa, então é possível afirmar. Considere que é falsa, então é possível afirmar. Então ele está querendo a negação. Nessa, ele diz, considere que é verdadeira, então é possível afirmar. Então ele quer uma equivalência, entende? Veja a diferença das cobranças, né? Tu tem que interpretar isso também. Se ele fala, é falso, agora se ele dissesse assim, ó, considere verdadeira, então é falso afirmar, aí ele pediu a negação. Ou então se ele pedisse mesmo a negação disso aqui. Mas aqui ele pediu, ó, considere verdadeira, tá? E disse no final, então podemos afirmar. Então ele quer um equivalente, beleza?
Então aqui ele quer equivalência do condicional. Só que eu tenho duas equivalências, tá? E aí, ó, perceba que aqui, ó, letra A é si, letra B é si, se todas começam com si. Então não vou nem tentar do Neymar, tá? Eu já vou logo para a equivalência do nega-nega, troca-troca. Beleza? Então, ó, vou trocar isso aqui para letras, ó. A idade de Maria é menor ou igual a 27 anos. Então, a idade de Joaquim é maior ou do que 43 anos. Eu já tenho que começar pela segunda. Então, todas que começar pela primeira, eu já corto, tá? Começo pela segunda e negando. Se a idade de Joaquim é menor ou igual a 43 anos, tá? Tem que começar assim. Aí, letra A, ele diz, ó, se a idade de Joaquim é maior ou igual a 43 anos, é maior? Não. Era para ser é menor ou igual, tá? Então, ó, tá errado. Letra B, se a idade de Maria, nem vou ler. Tem que começar por Joaquim, tá? Porque tem que negar e trocar a ordem. Aí letra C, se a idade de Joaquim é menor do que 43 anos, poderia, mas só que tem que ser menor ou igual, tá? Para ficar mais correto. É menor ou igual, então a idade de Maria é maior ou igual a 27. Opa, aqui ficou mais errado, tá? Porque ela tem que ser maior, não igual. Porque eu tenho que negar esse igual aqui, tá? Então, realmente não é meu gabarito letra C. Na letra D, se a idade de Maria, nem vou ler, começou por Maria, tem que começar por Joaquim. Só sobra a letra E como gabarito, tá? Aí fica a forma correta, ó. Se a idade de Joaquim é menor ou igual a 43 anos, neguei a primeira. Então, a idade de Maria é maior do que 27. Não pode ser igual, tá? Porque tem que negar o igual de lá. Então, realmente fica gabarito letra E. Seguinte, a gente encerra nosso encontro dessa forma. Eu bati aqui praticamente tudo de lógica proposicional. Os próximos encontros vai ser o quê? Diagrama, argumento, análise combinatória e probabilidade. Aí eu preciso o seguinte, para diagramas e para argumentos, eu preciso que tu domine isso. Então, se tu ainda está com muita dúvida aqui, assiste quantas vezes for necessária essa aula e domina essa parte. Se você tem um curso do nosso projeto, assiste as aulas teóricas e domina aquela parte. Tu precisa assistir quantas vezes for necessário. É 2, é 3, é 4, é 10, paga o preço. Domine lógica proposicional. Quando a gente chega em diagramas e argumentos, é basicamente técnica, tá? Você não vai ter muita teoria para estudar. Vai ser técnica. Então, dominou essa parte, domina a técnica lá facilmente. Não dominou essa parte, você não vai conseguir aprender a técnica de argumento, tá? Porque argumento eu vou precisar de tabela verdade na veia. Então perceba que tabela verdade é um dos tópicos mais importantes aí do teu edital. Porque até para argumentos eu preciso ter ele muito bem decorado. Então, domina a lógica proposicional, que os próximos conteúdos vai ser bem de boa para você, tá? Lógica, aí vem probabilidade e análise combinatória, que é outra história, é mais matemática aí, e no momento certo a gente vai dominar, tá? Então, como prometido, essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube para você assistir quantas vezes quiser, compartilhar. Me ajuda também, se você gostou, se valeu a pena ter estado aqui, deixa um like, um comentário no vídeo, tá? Compartilha essa transmissão, se inscreve no canal, me ajuda a fortalecer aqui essa missão que eu também vou retribuir da melhor forma com conteúdo bacana para você, meu irmão. Desejo tudo de bom, Deus abençoe, faz a tua parte, paga o preço que vai valer a pena depois. Muito obrigado, valeu e até a próxima!